Olá, nós somos do podcast Urbanidades Jurídicas. Eu sou Ana Carolina, advogada imobiliária, Eu sou o Diego Pereira, engenheiro civil. e hoje nós estamos aqui para falar sobre os melhores advogados do cinema e da TV. Se você curte assuntos imobiliários, urbanos e a relação com o mundo pop, não deixe de seguir nosso podcast e nos seguir no Instagram também. Primeiro, nós vamos começar falando sobre advogados reais, de filmes baseados em fatos. E a primeira advogada que a gente selecionou do cinema é a Ruth Bader Ginsburg, que é representada pela Felicity Jones, atriz, no filme Suprema, um filme de 2018. O filme narra a história da Ruth, que foi uma das primeiras mulheres a estudar na Universidade de Harvard, né, cursando o curso de Direito, né, e mostra bastante a época na qual ela vivia, né, que era uma época pautada pela misoginia, pelo machismo, né, a dificuldade que ela encontrou para poder ter respeito entre seus pares, né, os professores, o reitor, os parceiros de faculdade, né. Ela teve um papel importante no reconhecimento de um precedente judicial na Suprema Corte quanto à igualdade entre homens e mulheres. Até então, todas as leis diferenciavam o homem e a mulher quanto à possibilidade de trabalhar e de ter direitos perante a lei. É interessante ver a parte que o governo lutou muito para manter certas condições, deixar a mulher sujeita a ser dona de casa, a ser uma pessoa que tem que ficar ali pelo marido, pela família, pelos filhos, né? O Estado trabalhou muito para isso, né? Lutou contra para que esse status quo não mudasse, inclusive com leis ou precedentes datados do século XIX ainda, né? Há 100 anos antes, 70 anos, em relação à época de 1950, 1960, no qual ela atuou. Começou a atuar, pelo menos. Sim, e quando ela está frente aos juízes, né, da Suprema Corte, ela fala que aquilo que ela está pedindo não é uma coisa ali no momento, eu quero que a partir daqui mude. Já estava mudando socialmente e ela queria que fosse reconhecido pelos juízes e, portanto, pela lei dos Estados Unidos. Ela olhando a sociedade que ela vivia, no caso a filha dela principalmente, que era uma pessoa muito mais transgressora, uma pessoa que estava ali querendo participar dos movimentos em prol da igualdade racial, da igualdade de gênero, ela falou, peraí, a sociedade está evoluindo e as leis ainda continuam as mesmas. Então a lei não está acompanhando, a justiça não está acompanhando o que está acontecendo na sociedade. Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que é o que eu mais gostei do filme é isso, sabe? Mostrar que ela foi trabalhar no que ela sabia, que era a parte de leis, né, de direito, para tentar mudar o direito para se adequar a uma sociedade que já estava evoluindo. Inevitavelmente ela já estava progredindo em relação a isso. Como foi dito no início, a Ruth teve dificuldade em ser uma das poucas mulheres a ocupar uma cadeira da Faculdade de Direito de Harvard. Mais tarde, ela teve dificuldade em se posicionar no mercado de trabalho, na advocacia, foi ser professora e depois da sua brilhante atuação junto à Suprema Corte para a criação do precedente de igualdade entre homens e mulheres, ela, anos mais tarde, foi nomeada uma das juízas da Suprema Corte, em 1993. Tanto que era reconhecido o valor da contribuição dela para o direito. O segundo advogado que a gente selecionou foi o Robert Bilott, que é representado pelo ator Mark Ruffalo, no filme O Preço da Verdade, Dark Waters, um filme de 2019. O personagem do Mark Ruffalo é um advogado em ascensão que aceita uma causa de uma localidade dos Estados Unidos na qual eles estão sofrendo com a contaminação da água, por uma grande corporação. No caso, essa grande corporação é a DuPont, aquela empresa que faz antiaderente para frigideira, tal. É uma grande empresa até hoje ainda está no mercado. E ele lutou bravamente contra essa grande corporação, mesmo tendo problemas profissionais e familiares devido a isso, né? Porque quando você defende pessoas com pouco poder aquisitivo é difícil você ter um retorno imediato e tal.
e brigar contra um poder econômico muito mais forte, na qual tem um corpo jurídico muito maior para poder estar defendendo os interesses da empresa. O lado de lá, no caso a grande corporação que vem causando esses problemas de saúde pública, tem uma equipe muito qualificada que oferece resistência, e a resistência não vem só no judiciário, vem também em parte administrativa, enfim, de várias frentes. No final do filme ele consegue, depois de muitos anos, ele consegue a vitória sobre a empresa, né? E consegue o ressarcimento para as famílias que sofreram desse mal. Obviamente que muitas das vítimas acabaram morrendo, né, por causa dos efeitos da contaminação. Mas no final do filme mostra que o Davi ganhou do Golias. O próximo advogado selecionado é o Mike Wise, interpretado pelo Chris Evans no filme Código de Honra de 2011. O personagem de Chris Evans estava iniciando sua carreira na advocacia, tinha um escritório de advocacia com um colega de profissão que também estava iniciando sua carreira e se aventurou numa grande causa que envolvia o descarte inadequado de agulhas, de seringas e a reutilização de seringas que deveriam ser descartáveis. Isso implicava na disseminação de AIDS em outros países, como a África. Assim como no filme mencionado anteriormente, o personagem de Chris Evans ele enfrentou muitas dificuldades, pois era um pequeno advogado enfrentando grandes corporações. Uma dessas corporações tentou negociar com ele, inclusive em tom de ameaça, e ele não cedeu a essa negociação, porque envolveria o não reconhecimento de algo tão grave quanto a saúde pública. O que dá para observar é que essa disputa entre o grande poder econômico, as grandes corporações e advogados ou pessoas que botam a cara para poder brigar por determinada coisa errada que essas empresas venham a estar fazendo é tema recorrente, né? No que nós temos falado aqui. No filme anterior com o Mark Ruffalo, a empresa está prejudicando os próprios compatriotas ali dentro do próprio Estados Unidos. E nesse caso é um negócio mais colonialista, né? Que estão mandando seringa usada para a África para contaminar pessoas. Para você ver o trabalho que dá, né? E como essas pessoas são fortes em estar lutando contra esse tipo de problema. O próximo é o advogado Jan Schlittmann, interpretado pelo John Travolta no filme A Qualquer Preço, de 1998. O personagem do John Travolta também é um advogado que ele é especialista em indenizações, inclusive ele inicia o filme falando de quanto vale as indenizações, dependendo de quem é a pessoa ou qual a invalidez que a pessoa atingiu e o quanto os jurados ficam emocionados a partir de, por exemplo, alguém que se apresenta numa cadeira de rodas. A premissa desse filme é muito parecida com o do filme que nós citamos anteriormente, né? A contaminação Dark Waters, que é a contaminação de água, né? E, mais uma vez, são lá uma empresa que faz alguma coisa ruim, comete algum crime, e vai lá o advogado lutar contra e tentar ressarcir a comunidade ou os envolvidos nesse caso. Ao longo do filme dá para perceber a mudança do personagem. Aquele que antes era muito focado no dinheiro e que dizia que o dinheiro é aquilo que as pessoas podiam ter a partir do prejuízo nas suas vidas, senta numa mesa de negociação com a grande corporação e recusa valores altíssimos, porque ali ele percebe o prejuízo comunitário que isso teve. E esse valor ele não satisfaz mais ele ali naquela mesa de negociação. E o próximo advogado que nós selecionamos é o Tenente Júnior Daniel Kaffee, interpretado pelo Tom Cruise no filme Questão de Honra, um filme de 1992. O filme narra a história de dois mariners, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, que foram acusados de assassinar um parceiro no quartel, né, na base naval. E depois disso é designado um advogado dentro do próprio exército, né, que é o personagem interpretado pelo Tom Cruise. E temos ainda a advogada também, que é a personagem interpretada pela Demi Moore, né, que acabou não sendo citada, mas ela tem uma importância bem grande no filme também. O filme mostra basicamente a dificuldade em você dar continuidade a determinadas
ações, investigações dentro do exército pelo autoritarismo inerente de todo esse sistema, né? A hierarquia é muito forte, é difícil você fazer determinadas ações que normalmente pareciam coisas básicas, como você um documento ou investigar determinada situação, porque tudo fica mais difícil dentro dessa estrutura, né? O personagem de Tom Cruise era alguém que fazia parte do exército por menos tempo que a Demi Moore. E num determinado momento, ele se pergunta por que eles haveriam nomeado um advogado que sempre encerrou casos em negociações sem levar os casos para a corte marcial. E a resposta é que realmente aquele caso, muitas figuras do exército pretendiam encerrar sem grandes desdobramentos. É mais uma vez um advogado enfrentando grandes forças e ao final ele consegue provar o seu argumento de que é muito forte a ordem superior no exército e que por isso é difícil exigir dos integrantes do exército que ajam diferente, de uma forma diferente. A próxima advogada é a Betty Anne Waters, interpretada pela Hilary Swank, no filme A Condenação, de 2010. A personagem de Hilary Swank é uma garçonete que vê o seu irmão ser preso e condenado à prisão perpétua injustamente. A partir daí, ela faz graduação de Direito, se forma e vai tentar libertar o irmão, a partir de uma atuação com o intuito de anular a decisão judicial. Essa anulação acaba sendo possível por conta do exame de DNA, que não foi feito na época da condenação do irmão. É um filme que mostra como uma pessoa pode mudar toda a sua vida em busca de justiça para um familiar. E para finalizar aqui os advogados reais e filmes baseados em fatos, temos uma menção honrosa a Erin Brockovich, interpretada pela Julia Roberts, que não era bem uma advogada, no filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, de 2000. Erin foi uma assistente jurídica que não era formada em direito, mas que teve uma relevância muito grande num grande caso contra uma grande corporação que poluía águas e que trouxe muitos prejuízos à saúde pública de uma determinada região. Temos aqui uma mulher que dedicou boa parte de sua vida a um processo judicial e em prol de determinada causa. E quase todos os filmes que nós falamos aqui é o mesmo enredo. É alguém lutando contra uma instituição muito maior, seja o exército, seja uma empresa, seja a própria justiça, né? A pessoa que dedica a vida a isso. Talvez por isso que virou filme e seja tão relevante a vida dessas pessoas, né? Porque quando você pensa no trabalho que dá para poder lutar contra determinada coisa. Bom, eu gostaria de pontuar que aqui a gente abordou crimes contra o meio ambiente, saúde, ações coletivas, condenações criminais injustas e que por isso houve litígio, ou seja, a busca do judiciário para solucionar essas questões. Em futuros episódios, vamos tentar abordar também negociações, mediações, enfim, métodos de soluções de conflitos que pode funcionar muito bem também. Ficamos por aqui e na parte 2 desse episódio falaremos sobre advogados da ficção, incluindo alguns advogados inesquecíveis de séries. E não esqueça de nos seguir no seu canal de podcast e também no Instagram. Até o próximo episódio!